Pessoal, como eu vi que a galerinha da competição estava empolgada para aprender Vim, eu resolvi fazer esse vídeo aqui com algumas dicas, né, do que você pode fazer com Vim e com uma configuração inicial mínima, né, para que o seu fluxo seja um pouco mais amigável. O grande diferencial do Vim hoje em dia, né, para você programar na sua casa e tal, fora do ambiente de competição, sem acesso à internet e tal, é uma ferramenta que chama LSP, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o LSP permite que você tenha o autocomplete, né? Tenha a função de Go to Definition entre arquivos, então assim, ele é bastante útil. No caso, como no ambiente de competição eu acredito não seja possível instalar plugins, a gente não tem acesso a essas funcionalidades. Beleza. Para você começar a utilizar o Vim, eu recomendo algumas configurações mínimas, tá? Tipo, o Vim, tem gente que tem configurações de milhares de linhas, né? Existem distribuições de configurações já prontas, por exemplo, o Lunar Vim, né? Então, assim, vai a seu critério. Mas como eu acredito que no ambiente de competição você, no máximo, vai poder digitar a sua própria customização, eu fiz aqui uma coisa bem rápida, só para você conseguir controlar melhor o split e os buffers, né? Então, vamos lá. Se você estiver usando o NeoVim, né, no caso eu não sabia qual que era o que vocês preferem aí, então eu fiz para os dois. Né? Tem um arquivo que chama init.vim, né, ele está dentro de .config, pasta nvim, init.vim. Você edita ele e coloca essas configurações aqui. No caso, essa última aqui ela é opcional, mas como eu uso o VS Code, eu acho que é mais interessante, né, porque quando eu copio, dou um yank nessa linha, ela vai para o clipboard do sistema. Por padrão, o Vim ele não compartilha os buffers, né, de copia e cola. E com essa linha aí você consegue compartilhar esse buffer. Mas ele é opcional. Essa linha aqui eu defino as linhas relativas, né, no caso você pode ver que à medida que eu navego, a numeração muda. Né. Esse scroll off, vocês vão ver mais pra frente, ele mantém o cursor sempre centralizado na tela. Eu acho fantástico isso, porque sempre vai me permitir ver o máximo de código para cima e para baixo. Aqui o Ctrl J para abrir o terminal. Todos esses mapeamentos aqui, ó, eu fiz baseado no VS Code, tá? Então, para tentar deixar o mais familiar possível. O Ctrl J ele abre o terminal, Ctrl E ele abre o Explorer, o Ctrl K ele mata o buffer atual, e o Ctrl P ele abre a lista de buffers, certo? Beleza. Agora, se você estiver usando o Vim normal, você vai ter que editar um arquivo vim.rc, né, que ele está na home do sistema. Aí aqui você pode perceber que ele faz exatamente a mesma coisa, só que eu preciso de mais configuração para isso. Por exemplo, habilitar a sintaxe, que por padrão vem desabilitado. Aqui no terminal eu tenho que adicionar essa flag aqui, ó, curvin, né? Eu tenho que adicionar isso aqui. Por padrão também, o Explorer ele splita a tela, o que é muito chato. Então assim, eu não gosto disso, eu venho cá e desabilito. E é isso, o que tem diferença é isso. Com essa configuração aqui básica inicial, você já consegue ter um fluxo mais ou menos produtivo, né? Vocês vão ver aqui daqui a pouco. Eu vou abrir aqui um projeto agora. Vou clicar com o botão direito aqui em App, né? Abrir no terminal. E aqui, se eu digitar vim. Eu vou abrir essa pasta dentro do Vim, né? Isso vai ser útil mais pra frente, vocês vão ver, que eu posso usar caminhos relativos, né? E não caminhos completos. E vou começar aqui com o meu arquivo main.rs. Uma das configurações que eu fiz foi setar a linha com número de linha e numeração relativa. Isso é útil, por exemplo, para fazer alguns saltos. Né? Se eu quero ir para a linha 16, por exemplo, 16J, eu estou na linha 16, né? E agora eu quero ir para a palavra parse. Eu dou um FP. Meu primeiro P foi do print, ponto e vírgula, segundo P, eu estou no parse. GD, eu pulo para definição de parse, estou na linha 11, certo? Se eu quiser voltar para a linha 6, para a linha 17 no caso, Ctrl O. Ctrl I, parse, Ctrl O, print. Beleza. Essa navegação de Ctrl I e Ctrl E é a navegação entre histórico, né, de posições do cursor no Vim. Isso é bastante útil. Outra coisa que é bem útil também é navegar entre as linhas em branco. Né? Então, se eu apertar tipo, chaves, eu consigo pular entre as linhas em branco. Né? No caso, ele vai ignorar linhas que estiverem entre comentários, né? Mas isso é uma navegação, às vezes, que pode ser bastante útil. O que mais? Outra coisa que é bastante útil no Vim, né, é a correspondência de parênteses e chaves. Né? Uma coisa que você pode fazer para selecionar um texto muito rápido é, por exemplo, eu venho aqui para um parêntese, entro no modo visual e vou para o parêntese correspondente, né, apertando o sinal de %. Isso pode ser bastante útil, né, para fazer algumas operações. E eu também posso operar diretamente em cima do conteúdo, né, do que está dentro do parêntese. Por exemplo, eu quero trocar o conteúdo do que está dentro desse print
para o que está dentro desse print. Como que eu faço isso? Se eu apertar DI parêntese, eu recortei tudo que estava dentro desse parêntese. Eu venho aqui para linha 3 e dou um VI parêntese. Aqui eu selecionei, P, eu colo o que estava no meu buffer, volto para a posição inicial e colo o que eu acabei de recortar. Toda vez que você opera em cima de algo no Vim, você coloca ele no buffer. E não é perdido de primeira. Se você sobrescrever o buffer, obviamente é perdido. Mas operações como deletar e colar quando algo está selecionado, você mantém isso no buffer. Né? Então aqui eu vou desfazer o que eu fiz. Né? E agora eu vou apresentar os splits, né, no Vim. No caso, dentro do Vim em si, Vim padrão, eu não consigo fazer algumas coisas, né? Eu vou entrar em mais detalhes mais pra frente. Mas vamos lá. Para começar, vamos fazer o split horizontal e vertical, né? Ctrl W, V, split vertical. Ctrl W, C, fecha o split. Ctrl W, S, split horizontal. Ctrl W, C, fechei o split. Então vamos lá. Eu remapeei aqui o Ctrl J para mostrar o meu terminal, né? Por padrão ele já está em modo de inserção, então eu já consigo digitar comandos aqui. No meu caso aqui eu quero entrar com o comando cabal run. Eu estou na pasta errada. Cabal run. Pronto, está funcionando, né? Diferentemente do NeoVim, o NVim não permite matar uma janela que contém um terminal sem encerrar o buffer do terminal. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu apertar Ctrl, Ctrl+, Ctrl N, eu entro no modo de edição, né, no modo normal do Vim, mas eu não consigo dar um Ctrl WC, eu não consigo finalizar, tá vendo? No NeoVim eu consigo matar, fechar isso daqui, fechar o split, sem que o terminal se perca, né, sem que eu reinicie o terminal toda hora. Aqui não. Dentro do Vim eu preciso apertar um Ctrl D e assim eu perco aquele terminal. Então, se eu quiser criar um terminal de novo, eu preciso dar um Ctrl J e meu terminal ele foi zerado. Tá? Isso é um contra, eu não sei de maneira fácil como que eu faria isso no Vim, mas no NeoVim isso é por padrão. Tá? Que mais? Outra coisa que é bastante útil, né, é o gerenciamento de buffers e de arquivos. Né? Por padrão, o pessoal gosta de usar bastante o 2.z de edit, né, que eu consigo ir listando aqui os arquivos que eu tenho. Então aqui eu estou aqui no meu main, eu quero entrar no arquivo léxico. Né? Eu aperto L maiúsculo, autocomplete com tab e seleciono, está aqui. Mas existe uma outra forma, né, que é eu abrir o Explorer. Para isso eu mapeei o Ctrl E para mostrar o Explorer, né, e vou abrir aqui o sintático. Beleza, já tem 3 buffers abertos aqui. Né? Eu tenho o main, o léxico e o sintático. E como que eu listo os buffers que estão abertos? Eu mapeei aqui a tecla Ctrl P, que mostra aqui embaixo quais buffers estão abertos. Né? No caso, eu quero ir para o... Eu estou no sintático, eu quero ir para o léxico. Vou apertar o buffer 8 e já estou aqui no léxico. Eu posso apertar também, começar a digitar, né? Tipo, main. Ele autocompleta também. Beleza. E agora eu acho que, na minha opinião, a cereja do bolo são os bookmarks do Vim, né? Que é eu colocar favoritos em linhas, né? Colocar tipo marcas em algumas linhas específicas. Eu não tinha reparado isso, mas o Vim está com quebra de linha, deve ter como desabilitar isso. Depois eu dou uma investigada. Vamos lá. Na verdade eu quero editar o meu arquivo semântico e vou colocar um bookmark aqui, né, no meu find value. Né? Vou colocar aqui uma marca, então eu aperto M e vou colocar um F maiúsculo de find value. Existe a marca maiúscula e a marca minúscula. A marca minúscula ela só é visível dentro do próprio arquivo e a marca maiúscula é visível em todos os arquivos. Então aqui se eu vier para o meu split da esquerda e apertar aspas simples F maiúsculo, eu vou exatamente para a linha que eu estava, para a linha 56, tá vendo? E isso é bastante útil porque eu posso navegar por trechos importantes do meu código, né? Então aqui posso colocar na 56, posso colocar na linha 9, né? Então vou colocar mark, variável, então eu navego aqui entre find value, entre variável. E assim você vai navegando entre partes que são úteis no seu código. O que está no meio desse caminho não faz diferença, né? Porque você faz uma navegação orientada à sua necessidade. E agora se eu quiser matar esse buffer, né, no caso aqui se eu der um Ctrl P, eu listo os buffers, aqui eu tenho 4 arquivos, main, léxico, sintático, semântico. Se eu quiser matar o meu buffer atual, no caso semântico, eu mapeei aqui o Ctrl K. Ele vai lá e mata o meu buffer. Ele também remove, né, o split, então eu tenho que vir aqui e refazer o split. O NeoVim ele mantém o split, mas no Vim por padrão ele apaga o split. Né? Beleza.
Agora aqui eu vou dar uma olhada só naquele split lá que ficou faltando, né? Editar o arquivo semântico, né? Aqui ele está com um splitzinho aqui, estranho. Eu acho que com setwrap asterisco ele vai resolver isso aí, ó. Tá resolvido. Então, no caso, isso aqui foi uma configuração que eu fiz. É só copiar isso aqui e jogar naquele arquivo de configuração, né? E é isso. Eu acho que no geral, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Aí qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. Valeu!